Senhoras e senhores, boa noite. Em nome do programa de pós-graduação em administração da Escola de Administração da URGS, damos as boas-vindas a todos. Registramos as seguintes presenças: senhor Vladimir do Nascimento, pró-reitor de pós-graduação da URGS, neste ato também representando o magnífico reitor, senhor Carlos Alexandre Neto. Senhora Nádia Pesce da Silveira, presidente da FAPERGS. Em seu nome, saudamos as demais autoridades e todos os aqui presentes. Neste momento, convidamos para fazer a abertura da cerimônia de comemoração dos 40 anos do PPGA URGS, a professora Tânia Nunes da Silva, coordenadora do programa. Boa noite a todos. Nós desejamos boas-vindas a todos os nossos convidados, especialmente aos nossos 16 ex-coordenadores do programa de pós-graduação que nós tivemos durante esses 40 anos. Eu gostaria também de agradecer a nossa comissão organizadora, que é composta pela professora Aurora Zen, pelos alunos de doutorado, o Minelli, que é da turma 2012, a Ângela Maurer, doutorado da turma 2011, e a Patrícia Tometi, que é nossa mestranda da turma 2012 e é a nossa mestre de cerimônias. Nestes 40 anos de existência do PPGA, muitos desafios foram superados. E para comemorar os nossos 40 anos, temos o prazer de receber o convidado, professor, publicitário e poeta Luiz Coronel. Nascido em Bagé, veio a Porto Alegre nos anos 60 e, ainda jovem, iniciou como professor de História e Literatura em cursos de pré-vestibular. Formou-se em Direito e Ciências Sociais da URGS. Tem 4 filhos e cerca de 50 livros escritos e publicados. Foi agraciado com diversos prêmios por suas obras e é também cidadão emérito de Porto Alegre e membro da Academia Rio-Grandense de Letras, cadeira 26, desde 1999. Neste ano, foi patrono da 58ª Feira do Livro. Para nos falar sobre a poesia como ferramenta de gestão, mito ou realidade, chamamos o senhor Luiz Coronel. Boa noite. Desmedido em todos os aspectos, é a honra de participar de um evento ao qual comparecem regentes da administração das empresas, doutores, homens de pensamento e ação, liderados pelo pró-reitor, professor Vladimir, pela professora Tânia, pela direção da escola, professora Marisa. O que dizer para que torne realmente fértil este convívio, que eu passe e ganhe tantos acréscimos de vida, porque num segundo cabe o mundo, se for denso, se for profundo. Nós vivemos numa selva de abobrinhas e as palavras são a espinha dorsal da consciência. O mundo precisa pensar a si mesmo sem lhe frustrar a felicidade. Os homens de ação em todos os campos inquietam-se com uma nova sociedade, uma sociedade que diz: uma imagem vale por 1000 palavras. E eu respondo com a frase de Jesus Cristo: aos olhos de meu Pai, todos os homens são iguais. E essa frase derruba o Império Romano. Acredito na frase, acredito nas ideias. São as ideias que fecundam o mundo. Vivemos uma civilização eletrônica. Com alguma graça, eu li há algum tempo que daqui uns dias os aviões vão ter apenas um cão e um homem. O homem para brincar na cabine de condução, o homem para brincar com o cachorro e o cachorro para dizer para o homem que ele não toca em nada. Nessa civilização de tal forma eletrônica,
E a eletrônica está para o século XXI, como as estradas estão para o século XX. Nessa civilização, o risco é a desumanização, é aquela grande conquista do Renascimento, de dizer que o homem é a medida de todas as coisas. Um poeta do século XVI dizia, John Donne, não perguntem por quem os sinos dobram por ti, dobram por mim. Ou seja, esse sentimento de solidariedade, de integração do que se passa no mundo, tudo nos diz respeito, tudo nos diz respeito. E o olhar seccional vê pouco, mas o olhar que colheu as informações para coordená-las dentro de nexo de sabedoria, este olhar confere à vida caminhos, pois quem não sabe o que quer, quando acha não se dá conta. É um velho provérbio português que muito me agrada. Sou um homem que traz a sua experiência de vida, como todos os senhores e senhoras, cada um tem um grande livro para contar. Me lembro da frase de Gabriel Garcia Marques, o importante não é tanto o que se conta, mas como se conta e, mais do que isso, como se lembra. Me lembro muito da minha infância, escrevo atualmente um livro que fala sobre essa infância minha em Piratini. O menino que entregava leite numa charrete, minha mãe, professora do posto de higiene, guri da dona Melinha, como chamava, até o homem que chegou a ser o patrão da feira, sem nunca perder a virtude essencial do ser humano, que é a humildade. Sem a humildade, a arrogância e a negação de qualquer talento. A humildade é o reconhecimento da transitoriedade de tudo. Tudo é passageiro, menos o motorista de bonde, dizia a humorista brasileira. Tudo é transitório, abotoaduras e catedrais. Dentro dessa fragilidade, construir algo que tenha grandeza somente na conquista da grandeza pessoal. E a grandeza pessoal é olhar todo ser humano como seu cúmplice, como seu parceiro, com responsabilidade também pelo seu destino. Acredito na arte como uma forma de redimensionamento da consciência humana. Einstein tocava violino. A técnica não deve nos frustrar ou roubar a sensibilidade. Dentro de cada livro existe mais do que papel, cola, meio quilo de papel. Existem pessoas que passaram dias e dias labutando a frase da sua sonoridade, na sua consistência, no seu conteúdo. Um poema, por gracioso que seja, que aprendizagem, que imensa aprendizagem. Hoje recebi nas mãos mais um filho, o dicionário Carlos Drummond de Andrade. Cada um desses meus dicionários que eu coordeno, 42 pessoas para fazer cada um deles. Meu Deus, é uma viagem absoluta para a obra de Gabriel Garcia Marques, de Mário Quintana e agora de Carlos Drummond, e no ano que vem do Luiz Fernando Veríssimo. São trabalhos que me empolgam, que me permitem apenas me olhar no espelho, não para bater palmas, mas para dizer, não passei a vida com as mãos abanando. Pensei, lutei como todos os homens que atingem qualquer lugar na terra, seu lugar no mundo, acreditando em algum sonho, com parceria em algum sonho. Meu sonho desde muito jovem foi ser escritor. Escritor é a minha permanente. Já fui coroinha, já fui magistrado, professor 25 anos, sou ainda diretor de uma empresa com 91 funcionários, mas a minha permanente é a condição de poeta. A poesia me deixou tonto e iluminado pela vida fora. A poesia, antes de ser palavra, antes de ser imagem, ele é um clima, assim como a chuva. Só depois chegam as palavras, o sol com seus tambores e o amor com seu triste violoncelo. Me lembro esses dicionários que eu fiz, os poetas. Mário Quintana, gracioso. Senhora, eu vos amo tanto que até por vosso marido me dá um certo quebranto. Pois que a gente tenha no mesmo alastrante amor, pessoa, animal ou coisa, ou seja lá o que for. Amo muito vossa rua, vossa casa e vossa linda macieira, que ainda ontem deu flor. Isso é o Quintana. Neste livro que eu recebi hoje, essa obra,
4.000 volumes para o Brasil, já sai a partir de amanhã. Carlos Drummond, que densa reflexão sobre a vida brasileira, que densa reflexão sobre a condição humana, que pode uma criatura, entre criaturas, se não amar, que pode o ser amoroso, sozinho, em rotação universal, se não girar também em amar. Esse é o nosso destino, amor sem conta, procura paciente de mais e mais amor. Ganhei um prêmio na vida, aliás, alguns prêmios eu tenho ganho na vida. Um deles, o mais comovente que eu recebi na minha vida foi este ano, patrono da Feira do Livro das Crianças Enfermas do Hospital São Lucas. Ver 30 crianças com a cabeça engessada, presas por fios de aparelhagem que lhes sustentavam a vida, batendo palmas, dizendo meu nome, mostrando os bichinhos dos livros infantis. Não sei se um escritor viverá uma situação de maior densidade humana que esta. Ver a vida presa por um fio e ver o riso das crianças ainda colhendo o encantamento dos livros. Então, nós todos em nossas vidas temos momentos plenos de encantamento. Foi através da poesia que eu conquistei um pequeno espaço. Uma simples frase de um poeta rende um filme que vocês todos viram. Somos anjos de uma só asa, somente abraçados podemos voar. E eu contava à professora que essa frase é de um poeta do século XVI, um poeta italiano que morreu vítima da Inquisição de Torquemada. Uma simples frase cria uma mensagem capaz de emocionar. Como publicitário, assumi o compromisso que mais importante do que gritar azeitona por R$ 1,50 é chegar aos olhos, à mente, ao coração das pessoas. Todos nós temos a possibilidade de ser verdadeiros em nossa profissão. As seduções para cair no caminho fácil, na abobrinha, na piadinha, existe, mas nós temos que ter também a nossa grande recusa. Escrever é um fascínio. Aos 7 anos, eu escrevia meu primeiro poema para as pernas da professora e fiquei absolutamente consciente que eu ficaria expulso do Colégio das Irmãs Franciscanas. Um guri levou o poema para a professora e eu morri, terminou a minha história. E ela me convidou para o aniversário dela, uma professorinha de uns 18 anos, 19, e me serviu um bolo com merengue cor-de-rosa. Eu digo, não, se vê escrever versos, dar bolo com merengue cor-de-rosa, nunca mais vou parar. E, de fato, não parei nem pretendo parar. A propaganda é um casamento da arte com o negócio. Enquanto arte, um compromisso com a inquietação, um compromisso com depoimento, um compromisso com encantamento. Enquanto negócios, objetivos que vocês conhecem, que a professora de marketing conhece, atingir objetivos, metas de venda. Tenho 40 anos de grupo Zafari, criando comerciais, assessorando a diretoria. Alguns amigos já dizem que eu estou até com a cara de esquilo. Uma experiência que faz com que eu seja um pouco colega dos senhores, porque também ali, naqueles homens muito simples, que vinham lá do interior de Erval Grande, aquelas pessoas há 40 anos me ensinavam que para crescer era preciso ter metas, cuidados, honestidade, simplicidade e fazer de cada dia um passo à frente nos seus propósitos. Ali eu aprendi muito. Ali o cara que vinha de lá da fronteira, de uma formação completamente diferente, começou a aprender a construção de projetos. E trabalhar. Às vezes me dizem as minhas filhas que eu devo frear um pouco o meu carro, mas eu acho que não há mais retorno, o tempo é isto, cada segundo é valioso e nós temos muito que buscar. Criar, e a frase do Vargas Llosa, serve para todas as profissões. Criar é buscar o extraordinário no cotidiano, o durável no efêmero e o glorioso no medíocre. E a todos nós, em nossas mesas, em nossas incumbências, devemos ter permanente a visão de que criar
criar, só isso nos salva. A rotina é a asfixia do ser humano. O homem não cabe no cotidiano. O homem é um grito de Deus perdido no infinito em busca de eco. O ser humano é a inquietação. É dentro da inquietação que ele fecunda a história. É dentro da inquietação que ele fecunda sua própria vida. Me apraz o humor, me apraz escrever histórias de humor. Esse ano vi meus causos de humor, filé de borboletas na televisão, os gaúchos de brinco, ri muito. E me faz assim, o humor é sentir cócegas na alma, é a conquista da leveza. Eu tenho até um poema que eu escrevi, em que eu falo sobre as mulheres, feito só com a construção graciosa do duplo sentido das palavras. De longe olhei e senti, Los Angeles. Fui conviver, percebi, Bruxelas. No restaurante me desagrada o modo dela Madagascar. Pedi um soviete de Kremlin e o pessoal gritou, que borgonha. Saímos para Camacuã e foi aquela Aruba, Massachusetts, Singapura. Ela me chamou de Palermo e ficou de Curitiba sob os lençóis. Estocolmo, Rio, eu quero apenas uma mulher que Miami. Isso é apenas a busca, a conquista da sonoridade da palavra. O poeta é um cara que brinca com as palavras, que descobre, imanta, devolve vitalidade às palavras. As palavras envelhecem. Um rei, quem conta isso é um dos livros dos mais notáveis que eu já li, que se chama O Arco e a Lira, Otávio Paz, Prêmio Nobel de Literatura. Ele conta que um rei pedia aos seus sábios que devolvesse verdade às palavras, porque as palavras em seu reino estavam envelhecidas. Quantas palavras envelheceram em nosso mundo? Nós vamos perdendo o sentido da palavra democracia, nós vamos perdendo o sentido da palavra honestidade, nós vamos perdendo o sentido da palavra compromisso com a eficiência. O mundo não será feito nem construído através de pregação generosa, será construído pela eficiência, pela competência. E os senhores doutores mergulham no saber para concretizar esse conceito maravilhoso da competência. Fazer e fazer bem o que se faz. Não maravilhar-se excessivamente com a eletrônica. Aquela frase que até Jesus lançou redes ao mar, há grandes contestações. A poetisa, a dona louca, Adélia Prado, ela diz uma frase muito graciosa. Eu posso escrever a palavra rosa e o computador me denunciar. Escreveste errado a palavra rosa, mas não vai me dar o perfume da flor. Saramago responde, ainda é possível chorar sobre as páginas de um livro. Não sei se é possível chorar sobre a pantalha de um televisor. Ou seja, o meio não é a mensagem. As conquistas da eletrônica, essa civilização informática que nasceu, é com ela que o futuro vai delinear seus caminhos. É com ela que nós teremos que repensar a vida em nexo de solidariedade e inclusão. Mas sempre pensando que o processo modernizador inclusivo não pode, não deve dispensar um conceito essencial de excelência. Recebi esse ano a notícia que o Brasil é o penúltimo entre 40 países em níveis de educação, como uma afronta a todos aqueles que de manhã, de tarde, de noite, não poupam o seu tempo para construir um país moderno e eficiente. Acredito na educação, acredito nos livros. Os livros são meus pássaros, com eles aprendi a voar. E uma biblioteca é um imenso espelho onde eu vi o universo refletido. Acredito nos livros, acredito no crescimento humano pela sensibilidade, pela arte. Acredito em nosso futuro, nessa caminhada difícil, dolorosa, essa longa caminhada da aprendizagem e da construção de um país verdadeiramente moderno. Moderno porque sabe ser solidário. Um país que está crescendo 1,9%, não tem nem direito a sonhar com um melhor nível, porque não tem estradas nem porto para isso, porque faltou gestores. E fala-se em gestão ao ponto da congestão, mas sem que isso se projete em ações. Sem que este conceito de gestão se projete em ações. Aí estão as nossas estradas,
aí estão nossos portos, aí estão os senhores, com pensamento moderno, com a visão de administração que confere modernidade às ações públicas e privadas, aí estão os senhores, como eu chamei no início, verdadeiros regentes dessa orquestra. Estão aqui meus livros, terei muita honra, já tenho lá 53 livros, muita honra a quem quiser autografá-los. E repito, obrigado, profundamente obrigado pela honra deste convívio. O que eu disse não era nada que eu estava preparado a dizer, mas é sempre o que nos surpreende, o que nos encanta na vida. Muito obrigado. Agradecemos o senhor Luiz Coronel pela inspiradora apresentação. Para entregar uma lembrança em sinal de agradecimento ao nosso palestrante, chamamos a professora Tânia Nunes da Silva. Convidamos o senhor Vladimir do Nascimento para fazer uso da palavra. Muito obrigado. Boa noite a todos. Saúdo a todos em nome da professora Tânia, coordenadora, e também da professora Nádia, nossa presidente da FAPERGS. E é uma grande honra poder estar aqui e gostaria de trazer as congratulações do nosso reitor, professor Carlos Alexandre Neto. Infelizmente não pôde estar aqui essa noite, mas me pediu que transmitisse os votos de mais longos anos ao PPGA. E é uma grande satisfação poder estar aqui no momento em que o PPGA completa esses 40 anos. Porque esses 40 anos do PPGA não representam simplesmente apenas 40 anos de longevidade, mas simplesmente eles também representam qualidade, né? O PPGA é um pós-graduação conceito 7 na CAPES, é um conceito de excelência, conceito máximo, né? O que muito honra a nossa universidade. Nossa universidade é uma universidade que se caracteriza pela quantidade de cursos de pós-graduação. Nós temos 72 cursos de doutorado e 69 cursos de mestrado na nossa URGS. Nós temos, hoje eu comentava com alguns colegas, nós temos, em 2012, completamos 20 mil alunos de pós-graduação na universidade matriculados nesse momento, incluindo stricto sensu e lato sensu, né? Isso representa mais ou menos aí uma universidade de tamanho médio, só na pós-graduação. Então, é uma universidade realmente de peso dentro do sistema de pós-graduação nacional. E nós temos a felicidade de não só sermos de grande qualidade em termos de número, mas também em termos de qualidade. Nós temos um número enorme de cursos com conceitos 5, 6 e 7. Nós somos uma das universidades em que os cursos 5, 6 e 7 estão em maior número dentro do Brasil. E isso também é um motivo de grande satisfação para nós. Então, ao ver hoje esse grupo de professores e de alunos aqui reunidos e podendo saber, tendo conhecimento de que muitos ex-coordenadores que ajudaram a construir esse curso estão aqui hoje, felizmente todos, fiquei sabendo que todos estão vivos, né? O único que não está aqui hoje foi porque não foi possível que ele aqui estivesse, mas que certamente teria muito prazer em estar aqui. Então, é uma felicidade que um curso possa completar esse aniversário e ter todos os seus coordenadores aqui reunidos para comemorar esse momento tão importante. É um curso que é mais antigo que a própria Escola de Administração, né? E isso já representa, então, todo o seu tempo de trabalho e o serviço que tem prestado aí à nossa educação e à nossa pós-graduação no Brasil. Claro que é muito difícil falar após o nosso patrono, né? Então, realmente o que eu gostaria de transmitir para vocês é a nossa satisfação, a nossa congratulação, e que essa festa possa ser com a participação dos alunos, né? Que isso é muito importante. A professora Tânia me comentava que eles foram responsáveis por praticamente toda a organização desse evento,
E isso também é um motivo de muita alegria para nós, saber que os nossos alunos se envolvem dessa forma e vivenciam, né, o pós-graduação e são parte dele, parte tão integrante desse conjunto de pessoas que estão aqui trabalhando para engrandecer a pós-graduação brasileira. Então, meus parabéns ao PPGA e uma longa vida ao nosso PPGA. Muito obrigado. Convidamos a senhora Nádia Pesce da Silveira para fazer uso da palavra. Muito boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de, em nome da professora Tânia Nunes da Silva, cumprimentar e permita-me todas as autoridades presentes, iniciando por parabenizá-los pelo evento e, obviamente, pelos 40 anos do PPGA. Gostaria de fazer uma curta reflexão. Nós, pesquisadores que estamos dentro dos programas de pós-graduação nas diferentes universidades, labutamos cotidianamente para diferenciarmos ciência de opinião, não é? E esse é o ganho diário que temos ao vermos nossos estudantes sendo formados nos programas de pós-graduação com seus mestrados, seus doutorados, podendo, finalmente, diferenciar indivíduo de pessoa. Então, eu parabenizo a todos os grandes mestres, pesquisadores, professores, alunos, em nome da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, pela excelência desse programa, pelo grande trabalho realizado, com a certeza de que muitos bons anos ainda virão para o PPGA. Gostaria, então, de aproveitar essa ocasião para comentar com vocês que nós estamos planejando um incremento na verba de investimento do Estado do Rio Grande do Sul na Fundação de Amparo à Pesquisa para o ano de 2003 da ordem de 40%, e vamos operar mais de 100 milhões de reais. Felizmente, estamos na rota ascendente e gostaríamos de contar com a participação de todos vocês nessa caminhada. Muito obrigada, um grande evento e parabéns ao PPGA. Para relatar fatos marcantes de cada uma das 4 décadas do PPGA, contamos hoje com a participação de professores que coordenaram o programa no passado. Iniciamos chamando o professor Roberto Costa Fachin, representando os coordenadores da década de 70. Difícil falar sem ver as pessoas e difícil falar depois daqueles que me precederam, mas vamos tentar dar o recado que me pediram para dar. Eu sou aqui desses grupos dos mais antigos do programa. Tem gente mais antiga que eu aqui. Como tem muito aluno que para mim são novos, porque não os conheço mais, já faz alguns anos que não milito mais no pós-graduação diretamente, eu vou traçar alguns momentos de antes do PPGA fosse criado, porque acho que são importantes para colocar no histórico da nossa escola hoje. O curso de graduação em administração de empresas da URGS iniciou em 1963 e o de administração pública em 1967, sediados na Faculdade de Ciências Econômicas, sob a liderança, então, do professor Peri Pinto Diniz, com apoio do Instituto de Administração daquela escola, sob a direção do professor Astor Roca Barcelos. O IA foi o antepassado do PPGA, mantivera curso de pós-graduação lato sensu e obtivera recurso da Fundação FOR para um programa de pesquisa sobre o governo municipal, aspectos políticos e administrativos, bem como era a sede de um dos programas de formação de professores de administração, apoiados pelo ponto 4, Aliança para o Progresso. Outras escolas integrantes do programa eram a FGV São Paulo e a FGV Rio, a Universidade Federal da Bahia, que durante muito tempo foi um modelo que a nossa escola visualizava, porque ela foi a única que tinha tido a coragem de criar a escola de administração separada. A gente sempre, desde aquele início, a gente tinha uma ambição de fazê-lo. As escolas americanas conveniadas eram a Michigan State University e a Universidade of Southern California.
E para essas escolas foram muitos jovens professores, ou nem eram professores ainda, para fazer seu mestrado. Me lembro de alguns nomes, não me lembro de todos, porque também a memória, depois de tanto tempo, não conserva. Mas, por exemplo, da área de administração de empresas, lembro do nome de Thelmo Blaut e Astor Excel, que mantiveram atividade em texto durante algum tempo conosco. E da nossa turma na Universidade do Estado da Califórnia, Francisco Pedro Estrádulas Pereira de Souza, aqui presente, a Edela Lanzer Pereira de Souza, que foram os primeiros. E depois, Edir Madalena Fracasso, Léa Oliveira, Adão Raup, Carlos Veríssimo do Amaral, Antônio Carlos Santos Rosa e, mais tarde, Volney Correia, pela Syracuse University. Os anos 70. Em nível nacional, havia um grande estímulo, ou mais que um estímulo, uma exigência. As universidades deveriam ter programas em nível de pós-graduação dentro de um prazo de 4 anos. E as mais desenvolvidas passaram a incentivar a criação de PGs. Não era outra situação da URGS. Estimulada inicialmente pelo Conselho de Pesquisas, posteriormente da reforma estatutária de 70, Conselho de Pesquisa de Pós-Graduação, 5ª Câmara, foram criados, entre outros, o curso de mestrado em administração. É de notar que o presidente do Conselho de Pesquisa, o professor Darcy Close, foi posteriormente convidado a assumir a presidência da CAPES, onde desenvolveu políticas estimuladoras da formação em nível de doutorado e recursos foram disponibilizados para tal. O programa institucional de capacitação docente, por ele criado, foi decorrente desse labor. O PPGA foi autorizado pela URGS e seus primeiros alunos ingressaram em 1972. O currículo envolvia uma concentração em administração de empresas e outra em administração pública. O primeiro coordenador foi o professor Adão Raup, mandato de 1 ano, 72 e 73. Em sequência, assumiu coordenação o professor Francisco Pedro Estrada Pereira de Souza, período 74 e 75. Embora eu tenha participado sempre das reuniões que dará hoje o PPGA, não fui muito presente nas 2 primeiras gestões, pois estava então na direção da Faculdade de Educação, onde fiquei até fevereiro de 75. Minha percepção das questões enfrentadas pelas 2 primeiras gestões foram, em meu entender, relativas ao processo de seleção de alunos, ao desenvolvimento do currículo, ao provimento de espaço para professores e alunos em tempo integral. Em 76, assumi a coordenação para o terceiro coordenador, o professor Volney Correia, que teve 2 mandatos, e foi de 76 a 79. Minhas lembranças do período, e algumas foram grandes conquistas, foram a busca de doutores. PhDs, ou na linguagem que os alunos resolveram chamar na intimidade, PhDeuses. Foram recrutados professores de diferentes formações, das quais me lembro o professor Dr. Ravi Sarati, John Vollihan, como visitante temporário, bem como brasileiros diplomados por diferentes programas que hoje não estão mais conosco, Antônio Fernando Cornélio e Fernando Coutinho Garcia. Volney também ajudou, junto à Embaixada da França, obtendo apoio para envio de professores nossos para programas de doutorado. Walter Nick, Norberto Hoppen, os que eu me lembro. Junto com o recrutamento de professores estrangeiros, o professor Volney lutou bastante para que o PPGA fosse aquinhoado com recursos da FINEP, que estava apoiando a pesquisa nos programas de pós-graduação a fundo perdido, com remuneração substancial adicional aos professores integrantes dos programas. Volney também sediou uma das primeiras reuniões em Porto Alegre da constituição da AMPAD. Meu período como coordenador do programa foi de 79 a 83. Sucessor de Volney Correia, eu acreditava que agora era necessário fazer uma gestão voltada principalmente ao incremento da produção acadêmica. Isto é, eu dizia que precisávamos ter uma produção coletiva de relevo e que fôssemos valorizados não porque cada um de nós era bom, mas individualmente, mas pelo relevo do conjunto. Eu dizia que devíamos ter orgulho do todo porque o PPGA era bom. Isso era 79. Fui eleito nesse momento. Outras preocupações eram não correr riscos com o projeto FINEP. Era necessário produzir um relatório consequente para secretar uma renovação. O apoio inicial da FINEP não fazia muitas exigências em termos de projetos de pesquisas. E a consequência era que não tínhamos pouco a apresentar, no meu entender. Muito tempo foi em gasto na coordenação do relatório para a FINEP, particularmente na preparação de novos projetos dentro de linhas de pesquisa. Hoje, plenamente aceito, mas naquela época, um pouco distante. A possibilidade de expansão em termos físicos se afigurava como viável desde que as unidades se deslocassem para o campus do Vale. Espaço físico era algo que preocupava o PPGA. A proposta, a priori, parecia interessante e foi perseguida como uma alternativa válida.
Volney tinha feito entendimentos com a reitoria para levar a pós-graduação lá para o campus do Vale, que na ocasião estava sendo construído. Conseguiu um espaço lá no IPH, no Instituto de Pesquisas Hidráulicas, bem maior do que a que nós tínhamos aqui no terceiro andar da Faculdade de Economia. Quando assumi a gestão, a situação estava definida em termos de cessão de espaço e resolvi tomar a iniciativa de mudarmos para lá. Porém, o pessoal não gostou muito da mudança. Era incômodo para todo mundo, porque se deslocar para lá era longe, para cá também. A presença podia ser menor, mas era mais estável. Posteriormente, finalmente, voltamos para o terceiro andar da Faculdade de Economia, facilitados pela presença na direção da Faculdade de Economia do professor Rosa na direção da escola. A equipe de funcionários também começava a se formar e havia mudanças e dificuldades. Dar um certo norte para a produção científica e também aumentar o número de produção foram pontos centrais da gestão. Já falei sobre a questão da FINEP. E agora tem um relato que passa a ser quase mais uma história do que uma história. Ter computadores mais que uma necessidade era estar consciente com a modernidade, com a tecnologia. Então, o James Furstensafer dizia, nós precisamos ter computador, sem dúvida, não se faz pesquisa se não tiver computador. Então, surgiu uma oportunidade. Nós tivemos a privilégio aqui no PPG de termos, talvez, os 2 melhores professores de estatística de Porto Alegre, que é o Becker agora, e antes dele o Ivan Antoniazzi, que depois ficou morando nos Estados Unidos. Num de seus retornos dos Estados Unidos, ele veio com um computadorzinho Apple 64K e queria comprar outro vendendo o que tinha para nós. Resolvemos que íamos comprar o computador porque nós precisávamos ter computador no programa. A gente acabou comprando, mas acho que o computador nunca foi usado. Mas estava lá, tínhamos um computador. Depois de algum tempo, se comprou um outro Applezinho pequenininho, que quem usava um pouco era a Silverresh, que hoje está na Inglaterra. Mas nada mais que eu me lembre. E é isso que eu acho que posso mencionar desse período, dessa primeira década. Obrigado. Obrigada, professor Fachin. E representando os coordenadores da década de 80, chamamos a professora emérita Edi Madalena Fracasso. Então, nesse período, então, teve o Fachin, de 79 a 83, o Fernando Bins Luce, de 1983 a 1986, e eu, de 1986 a 1990. Durante a gestão do Luce, houve o retorno do campus, que já tinha sido mencionado pelo Fachin. Esse retorno foi muito ruim, sob certos aspectos, porque nós tínhamos um espaço bastante grande, todo mundo tinha a sua sala lá no campus, que permanecia vazia a maior parte do tempo, mas que era espaçosa, bonita, agradável. E quando nós voltamos para o centro, a gente conseguiu uma sala, que era a sala do conselho, do Conselho da Faculdade de Ciências Econômicas. E aí, então, essa sala teve que ser dividida, né, com um mezanino. E a Eunice foi o gerente de obras. Isso foi durante a gestão do Fernando, esse retorno do campus. Mas, com as consequências do retorno, houve uma aproximação maior com os alunos. E foi criado também um curso de especialização em marketing, que foi coordenado pelo professor Calegaro. E a gente conseguiu uma sala bonita no terceiro andar para a realização desses cursos de especialização. O curso de especialização e os outros que se seguiram, embora inicialmente a ideia era de que o curso de especialização ia ter uma duração de 1 ou 2 anos ou 3, e que não ia ter mais mercado para ele se perpetuou no PPGA, esse de marketing. E foi a fonte de muitos recursos para o PPGA. Então, professores tinham
Naquela época, o salário não era igual ao que tem hoje. Era proporcionalmente bem menor. Então, os cursos de especialização davam algum recurso adicional aos professores, permitia a contratação de funcionários, permitiu a informatização, e aí, com a informatização, além do Apple II, que o Faquin mencionou, a gente teve, durante esse período, o Apple meio paradinho lá, mas uma vez nós tivemos uma funcionária que se interessou em trabalhar com o Apple. E nós tivemos a visita de um professor inglês, e ele queria usar o computador. E a funcionária não queria deixar que ele usasse. Então, deu uma briga por causa do computador. E o professor começou a se queixar que precisava. Aí o professor Norberto Open foi comprar. A gente, com os recursos do curso de especialização, o professor Open foi comprar no Carrefour um computador que se chamava Solution. E o próprio professor Open depois apelidou de Problem, em vez de Solution. Mas, né, 36K, não é, Norberto? Hã? 16, imagina. Mas, logo em seguida, o problema de espaço físico parece pouco, mas realmente na história do PPGA ele teve uma importância bastante grande. A gente conseguiu, depois, já na minha gestão, várias salas dentro da Faculdade de Ciências Econômicas, inclusive para alunos do mestrado e bolsistas. E foi então que a gente começou a poder realmente, e cada professor tinha essa sala. Houve também uma expulsão dos professores do mezanino daquela sala, né, para que a informática se expandisse. E com os recursos também dos cursos de especialização, a gente conseguiu comprar alguns computadores, e ao fim da minha gestão a gente já tinha 14 computadores. Agora, não sei, tem 400 na escola. Mas muito interessante para o programa foi, durante esse período, a gente poder fazer um curso com professores de Israel que precisavam do computador num curso de gestão de projetos. E foi a primeira vez que a gente usou o mezanino por inteiro, e ainda teve que pedir emprestado alguns computadores para poder fazer o curso. Nessa época, a gente teve um problema com a avaliação do programa. O programa tinha conceito B e passou para B-. Aí, durante a minha gestão, eu mesmo comecei a refazer o relatório. Durante a gestão do Lúcio, a gente já tinha mandado uma carta para a CAPES reclamando da avaliação que tinha sido feita do programa, mas a resposta foi de que estava bem feita, não sei o quê, nós não tivemos êxito, então. Mas aí, como eu reclamei muito com as pessoas que constituíam o comitê da CAPES, não sei se teve alguma influência, mas no ano seguinte eu mesma elaborei o relatório, e aí o nosso conceito subiu para A. E foi muito bom. Foi muito bom, porque a gente, pela primeira vez, integrava a elite, né, dos programas de pós-graduação do Brasil, e ficamos por lá. Desde então,
sempre com o conceito mais alto na área de administração. Isso foi em 1987, que a gente conseguiu conceituar, com as facilidades dos cursos de especialização que iam aumentando em número, a gente conseguiu melhorar substancialmente a pesquisa e o ensino do programa, tanto que a gente conseguiu, inclusive, ser o programa com o maior número de artigos publicados na ANPAD. E, durante muitos anos, a gente manteve esse título de o maior produtor de artigos na ANPAD. E foi durante esse período que, então, começaram a surgir, como o programa estava bem, já tínhamos os doutores que tinham retornado, incorporação de novos doutores, e começou a se ter a base para a criação do doutorado, que depois o Becker começou, na gestão dele, trabalhou bastante para que fosse estruturado esse programa de doutorado e que viesse concretizar efetivamente depois na gestão do Norberto Wolpe. Eu queria, nesse momento, fazer um registro desse período heróico dos nossos funcionários. Não sei se estão aqui, não vi, mas eu queria registrar o nome do Vieira, da Suzana, da Rosane, que a nossa trabalhou sempre com a nossa informática, justamente com o Reginaldo, o Alexandre, a Nancy e o Luiz Carlos, que já desde tempo participavam do programa e continuam até hoje, com exceção da Suzana, que está aposentada. Eu queria prestar uma homenagem a todos os coordenadores que me antecederam, e especialmente os ex-alunos nossos que depois nos sucederam, e que vieram nos suceder na coordenação do PPGA, e dizer que eu só tenho orgulho. Esses 40 anos só me pedindo para falar só da década de 80. Eu podia ficar falando de todas as décadas, mas não me deixaram. Então, eu fico parando por aqui, cumprimentando a Tânia, que é a nossa última coordenadora, pela beleza desse evento e por lembrar esse momento de 40 anos que a gente começou lá, nós três aqui lembramos em 72. Né? Um abraço muito grande a todos os coordenadores do PPGA, aos professores e aos alunos que fazem esse programa o melhor programa do Brasil. Boa noite, pessoal. Sempre é muito interessante poder dar uma olhada no espelho e olhar para trás um pouco, né, no retrovisor, para ver o que aconteceu. E olhando assim, fazendo uma lista rápida, eu acho que a década de 90 realmente foi uma década onde se aceleraram as coisas e o PPGA cresceu bastante. Acho que esse é a grande tônica do que eu vou colocar. Os coordenadores foram o João Luiz Becker, né, que foi o primeiro, de 90 a 92, depois foi o Jaime Evaldo Fenster-Zeifer, que foi um pouquinho mais de 2 anos, porque na época da sucessão estava fazendo um pós-doutorado no Canadá, e uma das condições era, eu não posso voltar antes. Tá bom, eu seguro aqui mais uns 3 meses, quando voltar já assume o cetro. Então foi assim que foi essa sucessão, eleito in absentia, então foi uma coisa bem interessante. E depois de mim veio o Roberto Ruas, e por fim, para fechar essa década, a Valmíria Pitinini. Então, esses foram os coordenadores dessa época.
Então, eu fiz uma lista, quer dizer, o e-mail que eu recebi era fatos marcantes. Então, eu fiz uma lista de fatos marcantes. E a primeira coisa que eu gostaria de colocar, que não é um fato, mas é uma continuidade, que foi exatamente a qualificação do PPGA em várias frentes. Quer dizer, qualificação na avaliação da CAPES, a qualificação na formação dos professores, qualificação das publicações. Essa continuidade é que levou aos cursos e outras coisas que eu vou colocar depois. Acho que esse foi um fato muito marcante. Houve uma continuidade nessa qualificação e que sedimentou um grupo que pôde trabalhar isso muito bem. Então, acho que o primeiro grande fato que aconteceu e que foi concretizado exatamente na gestão do Jaime, acho que hoje eu estava assim, não sei, no pensamento de vários, porque me foram creditadas várias coisas que eu não fiz. Uma delas foi de ter lançado o doutorado. Então, esse doutorado, a discussão começou na época do Fachin, e foi sendo levado, né, foi um processo bem longo, e ele foi, então, convergindo com a EDI e tal, e foi convergindo em 94, então, recebemos a primeira turma. E há de se registrar que vários dos ex-alunos estão em boas mãos aqui, que estão nos prestigiando hoje, vários dos alunos da década de 90, para não citar o Jorge Aldi, para não citar o Massada e tal, que são dos primeiros que a gente teve. Depois da criação do doutorado, acho que houve também uma expansão, mas não é uma expansão pura e simples, é uma expansão diversificada. Essa que eu acho que é interessante de colocar. Quer dizer, expansão no número de alunos, expansão no número de docentes e uma expansão e diversificação de cursos. E, nesse sentido, acho que o PPGA assumiu, à época, assim, um pioneirismo, uma inovação que foi extremamente interessante. Nós fomos dos primeiros a criar um mestrado profissional no Brasil. E com dois elementos ligados aí que conspiravam contra. Um elemento que conspirava contra era exatamente como é que eu vou dizer, um mestrado de segunda classe em relação ao mestrado acadêmico. Então, esse foi um dos problemas. E o segundo elemento que conspirava é que esse mestrado era pago. Então, tivemos que realmente criar um projeto, e o Henrique participou muito, o Ruas participou muito desse projeto, que, como eu estudei na França, chama mouton à cinq pattes, ou seja, tem que criar uma ovelha que tem 5 pernas, porque ela tinha que atender todos esses requisitos, que seja boa e tal, e a gente acha que foi bem feliz. Foi o primeiro mestrado profissional junto com a engenharia dentro da URGS. O outro, nessa expansão, acho que uma outra expansão bastante grande foi com os MINTER, os mestrados interinstitucionais que começaram naquela época, e ali acho que a gente passou da conta um pouquinho, porque eu comecei a fazer uma lista das turmas, a gente teve duas em Caxias, mas não sucessivas, teve na FEVALE, teve na URI, na Uniderp, em Campo Grande, teve em Jaraguá, e os outros eu me esqueci. E acho que o que vale a pena, eu estou citando essas turmas, porque, primeiro, foi uma interiorização de formação de professores, acho que foi um negócio extremamente gratificante nesse sentido, e muitos desses alunos que fizeram o mestrado interinstitucional no interior depois continuaram com o doutorado, qualificando, então, outras universidades. E o outro aspecto interessante a isso foi uma capacidade de organização e de mobilização no PPGA. Porque o mestrado desses era contratado, quando a gente fazia o convênio, era contratado para 3 anos para frente. E não podia furar, porque é longe, e praticamente não houve nenhuma interrupção do tipo, o professor não pode viajar e vai ter que alguém ir outro lá, porque tem uma turma esperando. Isso acho que deu uma capacidade orgânica interna muito interessante. No mestrado profissional, inspirado nos nossos MINTER, acabamos criando algumas turmas de mestrado profissional em company. Aí eu me lembrei do Sebrae e das 2 turmas da Telet que o Ruas, inclusive, coordenou. Um outro elemento dessa, acho que representa mais uma consolidação, da diversificação ainda, me esqueci. Então, a gente chegou a ter cursos de especialização
fora do Brasil. Teve no Uruguai e na Argentina, que era uma coisa assim bastante surrealista na época, bastante interessante, mas dá um aprendizado sobre cultura, que é algo extremamente importante de enxergar como outros também pensam. Outros elementos assim de expansão foi a criação do SEAD, né, do nosso Centro de Desenvolvimento Gerencial, com sede própria e que permitiu consolidar as atividades de formação de executivos, que a gente tinha curso de especialização, aí se referiu, né, ao primeiro de marketing e tal, que foi um dos primeiros do Estado, inclusive, e acho que essa consolidação foi bastante interessante. O outro que virou um afiliado, e o afiliado, por vezes, assim, afiliado, meio filho, com contestações e tal, foi a criação do CEPAM. O CEPAM se originou dentro, quer dizer, foi articulado por, não que ele sempre foi interdisciplinar, ou multidisciplinar, mas ele foi gestado, quer dizer, uma boa parte dele acabou nascendo dentro do PPGA. Também gostaria de mencionar uma outra criação, que eu chamaria também de inovação, à época, que foi a criação da nossa revista eletrônica de administração. Ela data de 95, e essa, de novo, ela foi a primeira revista de administração eletrônica, né, READ, por isso, a primeira eletrônica na América Latina, inclusive. E o mais interessante é que nós tivemos que voltar atrás, imprimi-la em papel para poder ser avaliado. Quer dizer, ela estava na frente do seu tempo e ela não conseguia avaliação, não conseguia avaliação na CAPES, não conseguia avaliação em lugar nenhum, e nós tivemos que voltar atrás e fazer as tais das edições especiais em papel para conseguir. E tive um grande arranca-rabo um dia com um colega nosso, não pode, e dizia que ela era meio assim, e ele depois descobriu que realmente as revistas eletrônicas ou publicadas eletronicamente são tão boas como as outras, mas levou, acho que 6 ou 7 anos para descobrir isso, e a gente penou nessa avaliação enquanto isso. E, para encerrar, que eu não gostaria de me alongar muito, acho que a grande criação, realmente, a grande obra dessa década foi a criação da Escola de Administração. E a criação de uma escola dentro de uma universidade consolidada, como é a URGS, vocês podem ter certeza que não é algo muito simples. Quer dizer, ela trouxe para a equipe que trabalhou com isso, uma enorme lição de negociação, capacidade de negociação, um enorme esforço coletivo, porque não adiantava fazer o esforço dentro do PPGA, tinha que fazer um esforço dentro da universidade, não é? E acho que isso realmente foi, acho que a consagração, e a gente gastou muita energia para a criação, e aí houve como é que eu vou dizer, um fortalecimento recíproco entre PPGA, a escola e tal, e acho que as coisas acabaram se fortalecendo. Muito obrigado, então. Obrigada, professor Norberto. E chamamos, representando os coordenadores da década de 2000, o professor Luiz Felipe Nascimento. Boa noite a todos. Queria agradecer aos organizadores pelo convite para falar sobre a década dos anos 2000 e também dizer que eu fiquei muito contente de saber que todos os ex-coordenadores estão gozando de boa saúde, que isso é um sinal de longevidade, né, para todos nós, então, e talvez estimule outras pessoas a querer ser coordenador do PPGA também, né? Mas eu gostaria, então, de... se eu tivesse que dizer uma figura para o que é o PPGA, eu dizia que o PPGA ele é muito parecido com o mar. Ele depende muito da lua. Né? Conforme há períodos que ele está mais calmo e períodos que o mar está mais revolto. Né? E no PPGA acontece o mesmo. E isso, obviamente, influencia na gestão. Algumas gestões passaram por períodos mais complicados e outros por períodos mais tranquilos. Mas se a gente falar sobre o que aconteceu nessa última década, a partir dos anos 2000, é importante a gente contextualizar e saber como é que era, no ano 2000, como é que estavam os programas de administração no Brasil. Tinham 5 programas com a nota máxima, que era 5 na época, entre eles o PPGA, mais os PPGA da UFMG, da UFRJ, da UFBA e do Paraná. E se forem verem hoje, só o PPGA é o conceito 7 e os outros estão lutando para serem conceito 6.
o que demonstra que a gestão fez alguma diferença. E eu gostaria então, de lembrar que nesse primeiro período, 2001, 2002, a gestão do Henrique Freitas, que, no meu ponto de vista, foi uma das mais inovadoras e empreendedoras, que conseguiu criar uma série de coisas que ainda existem hoje no PPGA, e entre elas eu destacaria o Núcleo de Suporte e Orientação, o Núcleo de Suporte à Publicação Internacional, a própria ATV, que foi uma inovação, que eu diria até que é uma precursora do YouTube, né, porque nós já pensávamos na época em disponibilizar vídeos que as pessoas pudessem gravar e disponibilizar lá. Não tivemos o mesmo sucesso comercial, mas acho que foi inovadora. Depois também o Henrique criou lá o sanduíche na escola, o pastel do staff, a revista Milênio, o ADM News, que era um jornal interno, coleção gestão, site de tese, dissertação, o próprio consórcio doutoral, que depois foi assumido pela AMPAD, foi criado no PPGA, e várias outras coisas, os Minters, outras coisas mais que foram desenvolvidas. E aí, depois de 2003, 2004, veio a gestão do Paulo Zavislak, que uma parte dessa gestão eu estava ausente, fazendo pós-doutorado, mas o que eu pude acompanhar, acho que foi uma gestão que se se destacou pela preocupação em dar uma visão, levar o nome do PPGA em nível nacional. E disso, o PPGA participou das feiras Expo Management, inclusive com stand, fazendo palestras. Foi fundador da ANAMBA, que era a Associação Nacional dos Mestrados, dos MBAs. Enfim, uma série de atividades que projetaram o PPGA nacionalmente, fora também do meio acadêmico. Depois, 2005, 2006, foi a minha gestão, que eu acho que foi o período, talvez, que o PPGA mais se reuniu, mais fazíamos reuniões do Conselho praticamente todos os meses, reuniões de planejamento em Gramado, criamos o Conselho dos Ex-Coordenadores, que também se reunia, um conselho consultivo, e, enfim, uma série de atividades, buscando também estabelecer relações institucionais com empresas como a Copesul e com a Corsan, que até então as atividades eram mais vinculadas diretamente com o pesquisador. E no final do triênio, 2004, 2005, 2006, o PPGA foi indicado pela área como para ser conceito 7, conceito 6. E aí, nesse período, bom, como aqui a maioria das pessoas são acadêmicas, sabe que o processo tem uma indicação na área e depois isso é chancelado pelo CTC. E aí não foi aprovado. Nós recorremos e não conseguimos, nós seríamos o primeiro programa 6 no Brasil. Mas nós consideramos que a área de administração achava que nós éramos o melhor programa no Brasil. Depois veio 2007, 2008 a gestão do Massada, e que eu acho que iniciou o DINTER com a UNIR, em Rondônia, já um DINTER voltado, com a preocupação para incentivar as publicações internacionais. Houve um incremento no pagamento dos incentivos para a publicação, uma série outra de ações, e foi nesse período começa na gestão do Massada, depois continua na gestão da Carme, que é a gestão da Carme já 2009, 2010, em que o PPGA, então, atinge o conceito 7. Eu esqueci de falar que o conceito 6 foi obtido na gestão do Paulo Zavislak, né? Bom, e aí no conceito 7 também foi sofrido, porque na avaliação feita o PPGA não foi inicialmente classificado, foi somente a USP, e foi necessário recorrer para então conseguir esse conceito 7. Hoje são 2 programas no Brasil, USP e a URGS, com o conceito 7 na área. Mas na gestão da Carme também, eu acho que teve o 3º Seminário Institucional de Avaliação e Planejamento na pós-graduação da URGS, em 2010, que firmou
as questões estratégicas do PPGA foram apresentadas, que salientando a questão da internacionalização, um novo modelo de financiamento e consolidação da posição de liderança acadêmica no Brasil. E 2011, 2012, chegamos então à gestão atual da professora Tânia, que acho que é uma gestão das que mais se preocupou com os indicadores da CAPES, tanto que quando a professora Tânia percebia que algum dos indicadores ocorria algum risco, ela assumia. Um exemplo disso é a questão dos projetos de extensão, que ela, vendo que é importante, tomou a iniciativa, chamou os professores, alunos, e eu acho que nós vamos chegar no final desse triênio 2010, 2011, 2012, com uma certa tranquilidade de que vamos manter o conceito 7, e muito graças à dedicação da professora Tânia. E, finalizando, eu diria que o PPGA não chegou a esse conceito máximo de graça. Foi necessário muito trabalho, muita gente colaborou, uns mais, outros menos, mas os coordenadores sempre foram os que mais trabalharam, na minha opinião. E eu acho que pode ter certeza disso, que ser coordenador exige muito. Quem assume essa função se sente como um guardião da história e da preocupação com a qualidade do PPGA. E, por isso, apesar de algumas discordâncias que possamos ter com uma ou outra gestão, todos os ex e a atual coordenadora merecem o nosso reconhecimento, e eu peço uma salva de palmas a todos. Obrigado. Obrigada, professor Felipe. E, neste momento, chamamos o senhor Vladimir do Nascimento para entregar uma singela homenagem àqueles que estiveram à frente da coordenação do PPGA ao longo destes 40 anos. Na placa de homenagem, lê-se: homenagem de honra ao mérito pelos serviços prestados ao Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em seus 40 anos de existência. Pedimos que, à medida que são chamados, os homenageados venham à frente do palco e aqui permaneçam para o registro fotográfico coletivo ao final. Senhor Francisco Pedro Souza. Senhor Volney Alves Correia. Senhor Roberto Costa Faquim. Senhor Fernando Bins Lucy. Pedimos que o professor Lucy auxilie na entrega das placas aos próximos coordenadores, por favor. Senhora Edi Madalena Fracasso. Queremos construir uma vida melhor para nosso povo. Senhor João Luiz Becker. Senhor Jaime Festencyfer. Senhor Norberto Hoppen. Senhor Roberto Ruas. Senhora Valmíria Pitinini.
independiente. Senhor Henrique Freitas. Senhor Antônio Zavislak. Senhor Luiz Felipe Nascimento. Senhor Antônio Carlos Gastal de Massada. Queremos paz. Senhora Carmen Lígia Yoshins Grice. Senhora Tânia Nunes da Silva. Queremos construir una vida mejor para nuestro pueblo. Independiente. Queremos paz. Já te chamo. Lembramos também que o senhor Adão Halpe foi o primeiro coordenador do PPGA que hoje não pôde estar presente. Senhor Volney Alves Correia, gostaria de fazer uso da palavra, por favor. Meus caros colegas, coordenadores, professores, alunos, eu estou rompendo o protocolo, mas eu gostaria de complementar 3 pontos que, ou melhor, reforçar 3 pontos que meus colegas falaram. O primeiro deles se chama professor Astor Roca de Barcelos. Esta pessoa era diretor do Centro de Estudo, Pesquisa e Implementação, que sediou
na realidade, que cedeu seus espaços para que o PPGA começasse a funcionar. Quando o Chico Pedro, que era o Adão e o Chico Pedro, foram coordenadores, o PPGA estava funcionando dentro do CEPA. Ele não só cedeu a área física do seu centro, como todos os seus funcionários. Então, acho que esse homem, que não está mais entre nós, merece a nossa lembrança. Astor Roca de Barcelos. Uma segunda referência aos funcionários. Naquela época, todos os funcionários que atuavam para o CEPA eram do CEPA. Mas depois nós tivemos várias pessoas que realmente, sem eles, nós não teríamos chegado onde chegamos. Nós tivemos pessoas abnegadas que trabalharam conosco. Eu gostaria de citar só 2 exemplos. Um deles, inclusive, esposa de um dos coordenadores, que eu, na época, como coordenador, numa estratégia bem nossa, consegui tirá-la da reitoria para vir trabalhar no PPGA. Essa pessoa foi de extrema importância para o nosso programa e era uma funcionária que trabalhou conosco durante todo esse tempo. Tive uma outra segunda circunstância que eu gostaria de colocar, de que nós trouxemos mais uma pessoa para o PPGA, isso na minha gestão, e eu me lembro que quando eu disse que eu gostaria dessa pessoa, porque eu convidei-a, que estavam precisando de alguém para auxiliar na parte de pesquisa, vários colegas me disseram: Volney, tu está louco, essa pessoa só traz problemas, ela não se adequa, essa pessoa não é adequada ao programa. E eu trouxe. O nome dessa pessoa é Lourdes Odete dos Santos. Obrigado. O professor Francisco gostaria também de dar uma palavra. Eu queria complementar o registro feito pelo Volney, porque, na verdade, nós pertencemos à pré-história do PPGA. Eu ia falar no professor Astor, porque ele foi a pessoa que deu coesão, que deu apoio moral e material ao surgimento do próprio programa. Sem a presença do professor Astor, nós não estaríamos hoje aqui. Várias vezes o programa periclitou, mas graças à firmeza com que ele soube conduzir, inclusive negociando nos bastidores com a reitoria, alguns setores da área financeira, conseguiu com que nós tivéssemos suprimento suficiente para manter o projeto inicial do PPGA em bom andamento. E, por fim, eu quero mencionar 2 pessoas nominalmente. Uma pessoa que contribuiu muito para o clima de coesão, de companheirismo, foi Nilo Fait, que era o secretário e que merece o meu apreço pessoal de todos nós. Ele era o nosso assador oficial e dava as festas aos congraçamentos do PPGA e do Instituto de Administração na ocasião, CEPA depois, tá? Esse clima de amizade solidária e de coesão interna do grupo. Por fim, eu queria mencionar a contribuição da professora Léa Maria Preto de Oliveira, que foi quem fez a redação da primeira proposta, foi encaminhado pelo Adão Raup para o credenciamento provisório do PPGA. Muito obrigado. Os coordenadores lembram o nome, então, dos funcionários. Está sendo citada aqui a senhora Aida Hoppen, também numa homenagem. E, nesse momento, também nós vamos destacar essa importância dos funcionários para o dia a dia do suporte administrativo nas atividades do PPGA. Portanto, chamamos a professora Tânia Nunes da Silva para fazer a entrega de uma pequena lembrança em reconhecimento à dedicação dos funcionários, que pedimos para se dirigirem ao palco. Representando os funcionários do PPGA, recebem hoje uma homenagem Tânia Fraga e Luiz Carlos Miller.
uma pequena lembrança. É um pendrive que contém um arquivo com um livro que reúne todas as teses e dissertações do PPGA nesses 40 anos. E agora eu gostaria de chamar para uma homenagem ao PPGA, a Lourdes, do CEPA, e o Marco, do PPGA. Por favor. Parabéns, PPGA, pelos seus 40 anos. Parabéns a seus coordenadores e coordenadoras por terem mantido a chama do saber gerencial acesa. Parabéns aos professores e professoras por manterem o alto nível de conhecimento do PPGA. Parabéns aos alunos pelo privilégio de participarem desse curso. Parabéns aos funcionários que sempre mantiveram o apoio necessário para o desenvolvimento do ensino. Parabéns, CEPA, por ter sido o berço deste curso nota 7. Convidamos o colega Marco, funcionário do CEPA, do PPGA, para passar um pouquinho da impressão do CEPA em relação ao PPGA. Como estamos no momento de comemoração, aproveitamos o ensejo para relembrar o encontro em 1997. Estavam presentes seus ex-diretores, professor Volney Alves Correia, professora Geni Valente, professora Marisa Roden, aí então diretor, professor Slongo, e convidados especiais. Neste evento, se comemorou os 38 anos do CEPA e a recondução ao cargo do diretor eleito, professor Slongo. Destacamos aqui alguns pontos de sua maior criação e lembranças da ocasião. Gaúchos e gaúchas. Nesta feita lhes peço desculpas, mas vou me alongar um pouco. Com sua licença, vou abrir o peçoelo do tempo, deixar que os pacitos, o minuano chucro, de mansinho, faça uma tocaia e cutuque com varas curtas a história deste centro. Meio desprevenido, mas com muita modéstia, o CEPA vai lhes mostrar de que é feito. Uma ponta de saudade, um tanto de alegrias, um punhado de sonhos, um naco de esperança e muitas realizações. Pois é assim, seu moço, que está povoado os seus 38 anos de existência. Criado lá pelos idos de 1959, um ano depois de ser inaugurado para a estátua do laçador, lá bem na porteira da cidade, foi parido por um convênio assinado entre a universidade e o Estado, na ocasião representado pela figura do ilustre, magnífico reitor, professor Eliseu Paglioli, e o excelentíssimo senhor governador, Leonel Brizola, primeiramente chamado a criação do Instituto de Administração. De início, o Instituto de Administração ficou calcado na guaiaca do governo e amparado na xanga dos gringos, o famigerado MEC-USAID. Por conta disso, foi mandado daqui, na década de 60, 25 gaúchos se especializarem no estrangeiro. O IA se alastrou como capim em tapera. Sediado no 4º andar da Faculdade de Ciências Econômicas, bem criado, robusto, trocou de nome, mas nunca trocou de lado. De Instituto de Administração, passou a ser chamado Centro de Estudos e Pesquisas em Administração, CEPA. De crista erguida, continuou mantendo seus olhos voltados para a pesquisa, ensino, seu objetivo primordial. Logo, logo, o CEPA ficou lotado de mestres. Brilhavam como laranja de amostras, loucos de faceiros dispostos a mostrar serviços. No 4º andar, fervilhavam novos projetos, conspiravam ares de sabedoria e pioneirismo. E foi neste entreveiro de ideias que nasceu o PPGA. Passado alguns invernos, ainda acoitado no CEPA, o PPGA começou a se coçar como custa uma esponja na urtiga. Vislumbrou novos horizontes, o espaço ficou pouco para ele se movimentar. Malgrado alguns de seus fundadores, resolveu as rédeas soltar.
deu de mão em seus aperos e foi para o campus do Vale se arranchar. Já estava crescido mesmo, estava na hora de desmamar. O Cepa se retorceu como se tivesse levado um patasse em algum lugar. A casa ficou grande, os quartos vazios e poucos filhos para carinhar. Mas madeira de lei tem cerne duro, não se deixa envergar. Tastaviou, mas conseguiu se levantar. Aos poucos a poeira foi baixando, os mogangos se ajeitando, e ele retornou ao topo, que é seu devido lugar. E o PPGA? O PPGA não demorou muito por lá. Voltou para a capital. Moço nascido na cidade, sentiu falta do asfalto e não se conseguiu se acarenciar. Retornou ao prédio da Faculdade de Ciências Econômicas. Na ocasião, com pouca força, se instalou numa sala no primeiro andar. Hoje é rico, alastrou seus domínios, ficou forte, soberbo, e há pouco tempo pediu abrigo no Cepa para o Unitec, um dos seus filhotes, e se instalou lá no quarto andar. O PPGA é um dos orgulhos do Cepa, pois por mais que cresça os nossos filhos, nunca deixará de ser piá. Boa noite. Esse ano está se encerrando e a gestão da professora Tânia também. Então, o próximo coordenador aqui presente, Antônio Padula, vai entregar agora uma lembrança a Lourdes e o Marco pela essa bela homenagem. Essa lembrança, então, se estenda ao Cepa e ao SEAD. Registramos a presença da senhora Marisa Roden, diretora da Escola de Administração da URGS, e da senhora Gísia Hauser, secretária adjunta de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio Grande do Sul. Chamamos a Marisa Roden para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Não estava combinado que eu fosse falar, mas alguma coisa eu trouxe escrita aqui para me auxiliar. Caros colegas, professores, técnicos de apoio educacional e alunos que aqui estão presentes. É com muita satisfação que participo como diretora da Escola de Administração dessa comemoração de 40 anos do programa de pós-graduação. Em setembro passado, a escola estava comemorando 15 anos. É muito pouco tempo, recém-debutando, né? Na última semana, aprovamos, finalmente, nosso regimento interno e encaminhamos para o Conselho Universitário. Então, é uma unidade que, recentemente, está aprovando seu próprio regimento. Diferentemente do PPGA, que tem essa bela e longa história nesses 40 anos que aqui foram relatados por alguns dos coordenadores. Tem mais história e várias histórias também. Certamente a maioria de nós está aqui na Escola de Administração por conta do PPGA, que ingressamos como alunos ou fomos atraídos como professores pelo programa. O programa, ao longo desses 40 anos, atraiu muitas mentes brilhantes, de professores e alunos, que é eles que deixam o nosso programa forte. É com imenso prazer que revejo aqui alguns dos professores, em especial o Faquim, que tive a casualidade de revê-lo a semana passada,
em uma outra situação, que depois ele pode nos dar umas mostras aqui, cantando por um na cabeça. Um talento que eu não conhecia. E alguns outros, como Jaime Festenseifer, que eu não tinha visto ainda, o Beto Ruas, que eu vejo de vez em quando, Norberto Hoppen, né? E é muito bom, a Edi eu continuo vendo nos corredores da nossa escola. Então, é um imenso prazer poder rever alguns dos nossos coordenadores que fizeram realmente constituir a história do nosso PPGA. E que nós não podemos mais contar, muitas vezes, no nosso dia a dia. Gostaria de parabenizar aqui a todos os coordenadores que nos ajudaram a construir esse programa ao qual eu fui atraída também, né, em 1989, quando eu entrei, e grande parte dos coordenadores, dos ex-coordenadores, foram meus professores. E que se dispuseram a assumir o programa, que, como disse o Felipe, é uma tarefa árdua, né, e conduzi-lo. Em especial, aqueles que assumiram durante meu período de gestão, né? Então, a professora Tânia, professor Lúcio, que assumiram nesses últimos 2 anos, e agora o professor Padula, professor Becker, para os próximos 2 anos. Espero que, como escola de gestão, tenhamos capacidade de construir uma estratégia de crescimento integradora nesses próximos 2 anos, agregadora, que tenhamos muitas reuniões, né, com muitos conselhos, e que a gente possa realmente participar dessa construção, de modo que a gente possa formar novos líderes, né, e não tenhamos que, não de forma nenhuma reclamando, mas, pelo muito contrário, que eu incentivei muito o professor Padula, o professor Becker, conversamos diversas vezes, mas que a gente tenha a capacidade de formar novos líderes daqui para frente, para conduzir a gestão do nosso programa de pós-graduação. Então, só posso parabenizar a todos, um brinde, e agradecer a presença de todos e ao convite especial da Tânia para esse evento. Muito obrigada. Convidamos a senhora Gícia Hauser para fazer uso da palavra. Bom, boa noite a todos e a todas. É uma honra para mim estar aqui nos 40 anos do PPGA. Eu ouvi assim atentamente todas as falas de vocês. Eu me sinto também com vontade de falar um pouco das coisas que a gente viveu e sentiu, né? Quer dizer, o primeiro que eu conheci do PPGA, nem sei se era do PPGA, foi o Felipe, que é o popular. Daqui a gente não enxerga. E o Felipe eu conheci na década de 80, quando ele estava montando o programa da IETEC, da Incubadora Tecnológica da Prefeitura, que foi a primeira incubadora tecnológica do Rio Grande do Sul. E aí eu estudava o assunto, e eu e a Sandra, né, a gente acabou se envolvendo. Depois, aos poucos, o professor Becker, com Porto Alegre Tecnópole, a Beatriz, que, bom, não é do PPGA, mas quase, né? E, na sequência, a professora Edi, o Paulo Zavislak, o pessoal do Unitec. Eu quis fazer o doutorado no Unitec, mas complicaram a minha vida, porque me exigiram dedicação exclusiva e eu não podia, né? Me pegaram num canto. E depois, assim, tem uma coisa que eu quero dizer, para não me alongar, porque já está longo, mas eu tenho trabalhado muito com o pessoal do PPGA. A Aurora me acompanha desde 2001, é isso? 2. Né? Ela recém tinha se formado, depois... E até hoje a gente trabalha junto. A Tininha, que era lá do... A Rosane Marques, que hoje está na BDI. Então... tem um jeito, eu fui professora também, mas eu trabalho mais no executivo. E eu quero dizer que contar com gente formada pelo PPGA no meu trabalho, hoje, para mim, já é uma necessidade. Então, eu quero dar os parabéns por todo o trabalho de vocês, e tem um jeito PPGA de ser que é muito bom de trabalhar. Parabéns a todos e obrigada.
Boa noite, professores, colegas. Satisfação aí estar aqui com vocês. Um pouco nervoso, nunca falei assim com todos os meus professores ao mesmo tempo. Na verdade, eu vim aqui para só comunicar e contar um trabalho que vem sendo feito desde dezembro do ano passado. Um grupo de alunos da Escola de Administração, ex-alunos da graduação, né, se reuniram num painel no ano passado, do painel da Semana Acadêmica, que foi coordenado pelo Thiago Stomacal, que é ex-aluno aqui da escola, e foi mediado pelo professor Nick. E nesse painel, esses ex-alunos se reuniram para trocar experiências com os alunos atuais da URGS, contar as perspectivas daqueles que se formam em administração. E dessa conversa toda, que foi bem interessante, ali a gente tinha ex-alunos que foram se tornar empreendedores, outros que trabalharam no setor financeiro, trabalhando com investimentos, outros trabalhando com consultoria, enfim, uma gama bem rica de alunos que essa escola acaba formando, né? E desse painel surgiu uma ideia, né, de a gente, inclusive o professor Nick foi o que deu o pontapé inicial, de se formar uma associação de ex-alunos, nos moldes que existem em outras universidades nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum, né, os alunos, né, que a gente chama. E dali a gente saiu, foi para um bar e começou a discutir, e desde então a gente vem trabalhando bem forte nisso, já em contato com a associação de antigos alunos da URGS. A gente já passou por momentos assim, de dúvidas se teríamos adesão, se a gente teria apoio dos professores, e questionamentos do que exatamente a gente faria com essa associação, e desde então a gente vem tendo vários contatos com professores. Eu mesmo fiz alguns deles, com o professor Paulo, a professora Maria Ceci, o professor Rossi, o professor Gilberto, né? E basicamente a gente teve 100% de apoio, 100% de total assim, entendimento de que isso era uma coisa bacana para a escola. E isso deu um novo ânimo para nós, e a gente acabou trabalhando esse ano inteiro. E basicamente fizemos várias pesquisas, benchmarks, inclusive o professor Gilberto nos indicou para conversar com um ex-aluno da escola também, que o Daniel Lavouras, que é do ITA, e lá eles têm uma associação bem ativa, que funciona, e desse contato a gente inclusive acabou indo para visitar o ITA, né? E ver como é que a coisa funciona lá, e foi uma experiência muito rica e interessante. E lá dá para ver que eles têm uma coisa que eu acho que a gente pode fazer aqui, porque a gente tem muitas características semelhantes. Vários espaços onde os alunos de graduação e pós-graduação têm a oportunidade de conviver, interagir, né? E a gente quer realmente criar esse laço. O que a gente notou muito forte é que esses ex-alunos que se formam na graduação, na pós-graduação, têm uma vontade muito forte de manter o vínculo com a escola, né? Manter o vínculo, interagir, se desenvolver continuamente, e mais especificamente de dar alguma contribuição, porque todos eles entendem que tiveram uma formação de qualidade numa escola pública e que tem mais do que o dever, né, de dar uma contribuição, de trocar experiências, de alguma forma interagir com a escola. Então é nesse espírito que essa associação está sendo formada, com um vínculo com a Associação de Antigos Alunos da URGS. A gente está já numa fase bem final já de estabelecer os estatutos, e a gente pretende já no ano que vem dar início a um trabalho que no primeiro momento vai ser remoto, assim, com aqueles que estão organizando mesmo desde o início, e depois a gente pretende já ter uma estrutura. Só destacar alguns nomes assim, que estão trabalhando desde o início, né? A Pri, que está aqui, que já fez um super levantamento
de alunos, de ex-alunos que se formaram. A gente já está com uma lista de 4.000 alunos. Então a gente quer entender, informar esse banco de dados, saber o que acontece com o principal produto da escola de administração, que é o seu aluno, né? Para onde é que ele vai, o que oportunidades eles encontram pela frente, dificuldades, enfim. Acho que é uma base de dados bem importante que a escola vai poder contar. Além de contar com essa interação, essa troca de experiência que os alunos acabam podendo proporcionar, né? E dar essa contribuição. Também incipiente, assim, a gente está chegando no final, mas a gente não começou a funcionar, né? Então, muitas ideias ainda vão surgir. A gente convida todos os professores que quiserem dar um apoio, que venham contribuir com as ideias. Que existem alguns dos projetos, né? Vai sair ou não sei, mas é uma das ideias que a gente tem de encontrar formas dos alunos contribuírem com a escola. Então, eu queria dar essa notícia, convidar os professores a participarem. O professor Becker está acompanhando desde o início aí também. A gente sempre tem mandado updates para ele. Ele já teve outras iniciativas no passado, né, de formação de uma associação e que acabou, por alguma razão, não indo para frente. E agora a gente está com esse objetivo de constituir essa associação e fazer ela funcionar. E a gente está bem empolgado e a gente espera contar com a participação de todos aí, com todos os convidados. Bom, se alguém quiser entrar em contato comigo para falar sobre esse assunto, o meu e-mail é acalves@ea.urgs.br. acalves.